Olá, estamos de volta com mais um programa Urbanidades. Eu aqui, meu amigo Cláudio. Estamos aqui, novamente. Com temas diferentes para vocês. Exatamente. Lembrando, como sempre, que o nosso programa Urbanidades está disponível no site www.programaurbanidades.com.br, onde todos os episódios da primeira temporada, que foi 2011, mas que trata de temas ainda bastante atuais, estão presentes, bem como os programas dessa temporada, não é isso? Exatamente. Bom, você passou bem de ano novo? Olha, não tomei nada, entendeu? A não ser água. Certo. Né? Sem gás. Sabe que você falou em Foi água? muito bom, muito bom. Eu muita acho que água. Água... Principalmente na cabeça, tomei muita água. Então, mas houve algum incêndio na sua casa? Não, choveu muito. Ah, foi chuva. Você falou em água, eu falei em incêndio, porque o tema do programa de hoje envolve esses elementos. E envolve também o urbano. Então a gente tem urbano, água, incêndio. Exatamente. Nós vamos trazer aqui hoje uma jornalista, fresquinha, acabou de sair da faculdade, que é a Mayara Rached, que é uma integrante de um grupo que apresentou um trabalho semestre passado, ainda em 2012, que tratava justamente da questão do Corpo de Bombeiros do Estado de Santos. Trabalho de conclusão de curso deles. Justamente, tá? Mas eu não vou adiantar muito. Eu vou buscar a Mayara lá, legal. E a gente conversa sobre isso, ok? Vamos Exatamente. lá. Bom, essa menina aqui agora não é mais uma aluna, Cláudio. Não é? Não. Desde quando? Desde o ano passado, fim do ano passado. Já estamos agora em 2013, ano passado ela deixou esse estágio de aluna e passa a ser agora uma jornalista formada Parabéns, pela Unisantos, né? E a gente teve essa ideia de convidar você aqui, não porque eu fui teu orientador, mas porque o tema em questão do seu trabalho é uma coisa que tem muito a ver com o tema do nosso programa, que é o urbano, e a preocupação que as pessoas às vezes têm com coisas que aparecem despercebidas no cotidiano das pessoas, mas que estão ali. E que, como você, espero, vai comentar sobre a tua pesquisa, podem ser críticas, se não forem pensadas antes, né? A grande questão é que, na verdade, isso não é muito discutido, né? Nada. É um assunto que está em alta e a verticalização, obviamente, todo mundo percebe que os prédios estão cada vez mais altos, que temos cada vez mais prédios, mas essa é uma questão que a gente não vê em pauta, né? Tanto em veículos de comunicação... Quer dizer que é Desculpe. É o papel do Corpo de Bombeiros, é isso? Se eu porque entendi nós não bem. apresentamos o tema. Apresentamos a Mayara, mas não apresentamos o tema. Qual é o tema, Mayara? Fala aqui para... A gente trabalhou a questão a preparação do Corpo de Bombeiros com a verticalização de Santos. Na verdade, a gente trabalha a questão da preparação do Corpo de Bombeiros com a nova demanda de Santos, né? Que a gente diz que a gente trabalha todo o desenvolvimento da cidade, mas o trabalho em si a gente acaba focando na questão da verticalização. Como é que surge a ideia de você tratar sobre isso? Você mora em um prédio alto, é isso? Não, na verdade, assim, desde o início, a gente queria trabalhar com a figura do bombeiro, né? Que a gente sabe que muita gente... todo mundo pensa no bombeiro, pensa num herói. Então, como a gente queria trazer uma emoção para o trabalho, desde o início a gente queria chocar o telespectador, de alguma forma trazer o sentimento dele para fora, queria que se emocionasse com depoimentos bacanas. A gente pensou até em trabalhar o vídeo, porque nada como você ver, né, uma imagem, você ver a entrevista, olhar no olho da pessoa que está sendo entrevistada. Então, desde o início, a gente queria trazer essa emoção. E aí pensamos na figura do bombeiro, mas como a gente está tratando do jornalismo, a gente precisava pensar num tema atual, né? E aí, então, trabalhar um pouco a corporação, o Corpo de Bombeiros, sempre aqui na cidade de Santos, afinal, é onde todas moramos. Então... Só um instantinho. Só uma nota importante, assim, o segundo bloco do programa
que hoje é um pouco maior, o programa não, mas o bloco, vai trazer essa reportagem feita não só pela Maiara, mas por mais duas ex-alunas, agora jornalistas, que são a Carla Martuccelli e a Letícia Cortez. Sim. A nossa estrutura é mais enxuta aqui e a Maiara veio representando as outras meninas. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver esse filme no segundo bloco. Mas, nesse primeiro bloco, acho que é interessante tratar sobre a pesquisa. Não, exatamente. Né? Me impressionou ao saber que 3 jovens escolham os bombeiros, não é? Isso já foi uma coisa interessante. Depois entendi bem essa questão desse desafio, não é? Deve ser um enorme desafio. Eu nunca tinha pensado nisso, sinceramente, não é? E o que vocês constataram, né? Primeiro, como foi o contato com a corporação? Como é que foi isso? A gente, no início, até o professor acompanhou bastante o nosso trabalho, achou que teria muita dificuldade para conseguir uma entrevista, para conseguir dados da corporação, mas assim, a gente se surpreendeu, realmente foi fácil o acesso aos bombeiros, aos tenentes, as pessoas responsáveis, né, por alguns setores que, no caso, envolvem esse tema. A gente não teve dificuldade. A maior dificuldade que a gente teve foi com a prefeitura, porque a gente acabou entrando na questão da fiscalização, porque todos os prédios, existe um decreto estadual que exige que os prédios tenham determinados itens de segurança. Isso faz toda a diferença na hora do Corpo de Bombeiros estar combatendo, no caso, um incêndio, né, independente do andar. Então, assim, com a corporação a gente não teve dificuldade, foi fácil até da gente conseguir dados, entrevistas. A dificuldade maior foi com a própria prefeitura mesmo, com os representantes da prefeitura. Bom, a tua percepção, e eu lembro disso, era de que os bombeiros não estariam preparados para atender uma demanda de um incêndio no 40º andar, né? Isso, eu lembro que... Conta isso pra gente. Então, maior que isso mudou, não foi? A gente, no início, achou que... Primeiramente, assim, quando a gente quis trabalhar com o Corpo de Bombeiros, a gente queria falar o lado bom do Corpo de Bombeiros. Então, quando a gente resolveu entrar nesse tema, a gente ficou até preocupada de, caramba, a gente vai falar mal, eles trabalham tanto, né? A população tem uma imagem tão boa deles e a gente vai falar mal, que sacanagem. Mas, assim, aí desde o início a gente achou que iria se deparar com uma situação muito complicada. O Corpo de Bombeiros não estaria realmente preparado para atender. E assim, não posso dizer que é uma conclusão, até porque é um trabalho de um ano apenas, é um tema muito complexo, não dá para a gente chegar a uma conclusão, não só pelo fato de ser da gente ter pouco tempo, mas porque é um tema muito complicado, envolve muita coisa, vários órgãos, várias pesquisas. E assim, a gente entende que o Corpo de Bombeiros ele ainda não foi testado. Ele tem 4 postos aqui na cidade, o Corpo de Bombeiros, 10 bombeiros em cada posto. A gente acredita que tem equipamento suficiente para atender pelo menos a demanda de hoje em dia, com a população que nós temos, mas ele ainda não foi testado. Ele nunca precisou combater um incêndio no prédio mais alto de Santos, que é o 30º, tem 38 andares. 38, tá. Nunca precisou atender. Então, na verdade, ele nunca precisou testar essa capacidade dele para a gente saber se realmente eles estão ou não preparados. Maiara, eu vejo que a questão dos prédios altos, ela não é tão premente quanto a questão da preparação dos prédios em geral para essa nova realidade, né? Você falou da fiscalização, comenta como é que funciona o morador hoje em relação a se preparar para eventos, né? Os condomínios pensam nisso, existe uma fiscalização das ações desses moradores, como é que é isso? Essa foi a principal questão que a gente acabou abordando no trabalho, não foi nem a questão da preparação dos bombeiros, mas a questão da falta de fiscalização. Como eu já tinha dito, existe um decreto estadual que determina que os prédios tenham alguns itens de segurança no prédio, mas assim, não existe quem fiscalize se esses itens de segurança estão realmente adequados, né? Até porque essa lei, ela muda, ela vai mudando, já tiveram várias atualizações. Então, conforme a lei muda, os prédios precisam, obviamente, se adequar. Mas não há nenhum órgão que fiscalize. O que você está me dizendo é que os prédios antigos são mais perigosos do que os prédios novos, então, até. Independente da altura, né? Isso, até porque os prédios antigos, no caso, eles estão seguindo as regras, obviamente, para quem não se atualizou, das leis antigas, né? Claro. Então, na verdade, assim, a gente até comentou com o tenente do Corpo de Bombeiros, a preocupação, então, é com o futuro.
né? Porque hoje em dia os prédios novos eles estão adequados, obviamente, com a atualização da última lei. Mas esses prédios novos serão os antigos de hoje em dia. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Porque essa lei muda muito, né? As exigências mudam muito. Existe uma exigência legal de determinado o tamanho do prédio ter que ter uma brigada de incêndio interna? Todo prédio precisa ter Todo essa... prédio? Todo prédio. Independentemente do... E precisa sempre estar... a cada 1 ano ele precisa renovar. É que assim, como a gente tem obviamente pouco tempo, não deu pra gente, no caso, verificar quais prédios tem, não tem, fazer sim. parte mais investigativa no caso, né? E quem dá o curso para essas brigadas? Então, o Corpo de Bombeiros, na verdade, ele faz esse curso. Ele tem um setor que, na verdade, eles enviam uma equipe que faria, no caso, esse curso. É responsabilidade do Corpo de Bombeiros fazer isso, mas não fiscalizar. Então, pensa em termos práticos, né? Um telespectador pode estar pensando assim, meu, eu não tenho brigada de incêndio no meu prédio. Tem um limite de andares para ter? A partir de 10 andares? Número de pessoas que precisam estar capacitadas? Não, assim, se eu tenho um prédio de 3 andares, 4 andares, eu tenho que ter uma brigada de incêndio para isso também? Precisa ter. Agora, o número de pessoas que precisam estar capacitadas, no caso, o número de pessoas que fariam parte dessa brigada, aí está tudo nesse decreto, é tudo muito específico. Pontual, né? Isso. Entendi. E tem do ponto de vista da arquitetura também, o que se percebe é que os prédios mais novos, eles têm uma questão da porta corta-fogo, não é isso? E certos equipamentos que facilitam a prevenção, né? A porta corta-fogo, ela é obrigatória hoje? Então, também está nesse decreto, é tudo muito específico, depende da altura do prédio, do número de pessoas que abrigam, do tamanho do prédio, assim, não dá para a gente determinar apenas por andar. São várias questões que acabam, no caso, determinando se esse prédio precisa ou não ter. Que é importante falar até, é que o Corpo de Bombeiros, quando ele vai combater um incêndio, ele conta muito com a estrutura do prédio. Sim. Então, no caso, a gente colocou no documentário o caso de uma moradora que teve a cozinha dela, ficou totalmente destruída, que pegou fogo, e o Corpo de Bombeiros chegou lá, eles subiram até o último andar para utilizar os equipamentos de lá e perceberam que não tinha os equipamentos necessários para eles fazerem o combate. Então, às vezes, eles vão contando que o prédio vai estar atualizado, que eles vão contar com aqueles itens de segurança e que eles não têm. Eles estão dizendo o seguinte, é importante que os condomínios, em geral, se preocupem em manter-se atualizados em termos de equipamento, de estarem compatíveis com as normas, verificar se existem novas normas, é isso, né? Que estejam atualizados, assim, que sigam essa última lei, né, que eu não vou saber agora o ano da última atualização. Sem problemas. Mas que eles estejam adequados, porque facilita muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, quando o bombeiro chega lá e ele sabe que está tudo adequado e que ele vai ter itens para combater esse incêndio muito mais rápido. Um outro item que eu queria levantar rapidinho antes de a gente fechar o bloco e ver o documentário efetivamente, essa reportagem, é a questão dos trotes, né? Que eu lembro que o documentário comenta isso, né? Que as pessoas, infelizmente, os bombeiros, 40% das chamadas são trotes. Nossa. Eles recebem de 250 a 300 ligações por dia, 40% delas são trotes. Então, eles dizem que assim, é muito complicado às vezes avaliar, manda ou não manda uma viatura, porque às vezes se você deixa de mandar e era uma ocorrência, às vezes você manda, desloca equipe de várias cidades, porque ocorre, né, eles mandarem não só de Santos, de São Vicente, Praia Grande, Cubatão, chega lá, se depara com uma situação, na verdade, que não existe. Então, essa é outra dificuldade, além do trânsito, né, muitas questões que acabam atrapalhando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. Bom. É questão da fiscalização até que a gente comentou, só para a gente ter uma ideia, hoje em dia Santos tem um pouco mais de 4.500 prédios, o número de AVCBs, no caso, dos últimos 3 anos... AVCBs? Isso. De quê? AVCBs, que quer dizer... É o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Muito bem. É a vistoria que o Corpo de Bombeiros faz nos prédios. É menos da metade do número de prédios que nós temos hoje em Santos. Então, só para a gente ver como esse número é baixo, como não existe essa fiscalização. É um número assim bem chocante. Isso, né? aí a prefeitura que é a responsável, não é isso? Isso. Não, na verdade a gente não pode dizer que é a prefeitura. Também não. Não existe a fiscalização, então não existe um órgão hoje em dia que se responsabiliza por essa fiscalização. Justamente por isso que acaba complicando aí a vida dos moradores, né, da população em si. Bom, agora, para responder essa pergunta, se os bombeiros estão ou não preparados para essa nova demanda, nós vamos ver, depois do intervalo, a reportagem em forma de documentário
que o grupo da Maiara fez em 2012 e que foi a porta de entrada para a nova profissão dela como jornalista, tá ok? Te agradeço a presença aqui e a nossa participação hoje foi mais curta. Semana que vem a gente volta, né? Só lembrando, que eu não esqueci de dizer, que nós estamos aqui gravando o nosso grande apoiador, que é a Jardim, que na Rua Goiás, número 16, uma consultoria em paisagismo com um repertório de soluções de paisagismo, de jardinagem para sua casa incrível, que deve estar passando na tela agora enquanto eu falo. Nosso programa, lembrando, www.programaurbanidades.com.br. Semana que vem a gente está de volta, mas o bloco que vem é o documentário aqui da Maiara que vocês vão assistir. Um abraço. Parabéns.